Olá, meus caros. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto importante e que talvez eu erre várias vezes na pronúncia, viu? Porque a palavra não é fácil, não. É absenteísmo e as punições relativas a esse absenteísmo. Eu peguei essa palavra para dar um tom de intelectual, mas vamos explicar o que é. O absenteísmo é quando o trabalhador falta ou se atrasa para o trabalho. E como é que a empresa pode, eventualmente, puni-lo por estar faltando ou se atrasando para o trabalho. Eu quero, antes disso, fazer com vocês aqui um pequeno raciocínio, vou convidá-los para viajar junto comigo nesse raciocínio, para que a gente consiga pensar da mesma maneira na hora de tratar do assunto. Veja, por um lado, a empresa, ela prepara todo um planejamento de produção e de atendimento a seus clientes e de quantidade de pessoas que vão estar disponíveis para atender seus clientes. E, considerando esse planejamento, é indispensável que os trabalhadores estejam nos horários e datas contratados para cumprir as suas funções. Vamos pegar aqui um exemplo muito fácil. Imagine um restaurante que tem 4 garçons e um belo dia um dos garçons falta. Ou um dos garçons chega atrasado. É óbvio, é claro, e é natural que os outros 3 garçons tenham que se sobrecarregar para dar conta do trabalho daquele que faltou. E é natural também que, apesar do esforço daqueles 3 que ficaram atendendo, pode acontecer de um ou outro cliente ficar insatisfeito com o atendimento e até não voltar mais naquele restaurante. Então, eu não estou dizendo isso para imputar a essa falta um peso maior do que ela tem. Ele faltou, sempre pode acontecer dele faltar. O que eu estou querendo dizer, o primeiro ponto que eu quero grifar é o seguinte: é inegável que quando um trabalhador falta ou se atrasa, há prejuízos. Primeiro, para a empresa, que deixa de ter a sua equipe em condição de atender. Segundo, para os colegas que trabalham com ele, que vão ter que absorver a carga de trabalho que ele não estará lá para cuidar e que, portanto, vão ter que se submeter a um excesso de trabalho. E, eventualmente, até mesmo aos clientes daquela empresa, que vão perceber e ser atendidos com menos qualidade ou até mesmo mal atendidos pela falta daquele trabalhador. Então, por um lado, você pega isso tudo que eu contei, bota na geladeira. Por um lado, nós temos o assunto de que, quando um trabalhador falta, ele faz falta, de verdade, prejudica a empresa. Há até casos, antes de eu avançar, em que a empresa, pela falta de um determinado trabalhador, se vê obrigada a pagar horas extras para os demais trabalhadores que ficam um pouco mais naquele dia para poder cumprir as funções daquele que faltou. Então, quero dizer para vocês o seguinte: é inegável que há um impacto quando o trabalhador falta. Por outro lado, vamos analisar outra situação. O trabalhador, como eu, como você, como qualquer pessoa, está, sem dúvida nenhuma, sujeito a uma série de fatores que não são completamente do seu domínio. Por exemplo, ele pode adoecer. Por exemplo, ele pode ter um outro compromisso cívico que o chame, como, por exemplo, se apresentar para o exército e outras funções desse tipo. Nós temos até, fazendo um parênteses, na nossa videoteca, um vídeo onde eu apresento todas as causas que o trabalhador pode faltar ao trabalho sem ter nenhuma punição, né? Então tem lá uma série de situações em que ele pode faltar. Mas eu estava dizendo que tem situações que estão outras e não previstas naquelas. Como, por exemplo, ele pode ficar doente, ou ele pode ter alguém da sua família doente, ter que socorrer essa pessoa. Eu já tive casos de colegas de trabalho que eventualmente viajaram, ficaram presos na estrada, não puderam chegar no dia seguinte a tempo. Você já deve ter ouvido histórias como essa. Enfim, também é inegável, você junta esse balaio de gato todo, põe também lá na geladeira, também é inegável que, pelo outro lado, há situações em que escapa do controle do trabalhador e ele acaba ou chegando tarde ou se atrasando. O correto balanceamento entre essas duas necessidades, a necessidade da empresa de ter a sua equipe para poder atender aos seus objetivos e a necessidade do trabalhador de poder conciliar as diversas forças que não estão dentro da empresa e que afetam o seu horário, eu acho que é o pano de fundo que precisa reger essa questão do absenteísmo. Não dá para simplesmente, porque o trabalhador faltou, pensar em puni-lo. E também não dá simplesmente para o trabalhador, quando tem qualquer dificuldade, pensar em faltar na empresa. É preciso que haja um equilíbrio entre essas duas forças. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é a seguinte: pensa primeiro antes de punir o trabalhador e considera quais são as situações que estão envolvidas. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando um trabalhador faltar ou quando um trabalhador chegar atrasado é chamá-lo e ouvir as justificativas que ele tem a apresentar. Existem justificativas formais, como, por exemplo, ele pode trazer um atestado médico.
Eu tenho outro vídeo aqui na nossa videoteca em que a gente fala quando o atestado médico é válido ou não é. Ele pode trazer um outro comprovante qualquer de presença em alguma outra instituição. Ou ele pode simplesmente se justificar com você. Neste momento, eu recomendo que você faça dessa entrevista uma oportunidade para ressaltar a importância da presença do trabalhador dentro da empresa, no horário estabelecido, e para ressaltar a falta que ele faz. Mostrar claramente aonde é que há impactos quando ele não vem trabalhar. Eu acho que a conscientização é uma coisa que é preliminar à punição. Se apesar desta conversa o trabalhador continuar agindo de maneira inadequada, aí talvez sim entrem em prática algumas punições. A primeira punição que se aplica em todo caso quando o trabalhador falta sem justificativa é o desconto no salário. Então você pode, se ele se atrasou, descontar aqueles minutos que ele se atrasou no dia e também descontar o dia do descanso semanal remunerado. Se ele faltou, você pode descontar o dia da falta, o descanso semanal remunerado, e a partir de 6 faltas num ano ele começa a ter também prejuízo na quantidade de dias de férias que ele vai descansar. Tem um outro vídeo, a gente já tem vários vídeos aqui, então tem um outro vídeo em que eu mostro uma tabelinha das férias. Se o trabalhador falta mais do que 6 vezes por ano, ele começa a não ter mais 30 dias de férias, ele tem menos dias de férias. Então a primeira punição é a redução do salário e a redução das férias na medida em que essa quantidade de faltas começa a crescer. A segunda punição que pode acontecer, eu não estou recomendando que você faça, eu recomendo que você seja cuidadoso, mas você pode advertir o trabalhador por escrito e juntar essas advertências. Insistindo na falta, você poderia ter o direito de suspendê-lo e até mesmo de demiti-lo por justa causa. Por que eu usei a palavra poderia? Porque a legislação prevê este direito. Mas na Justiça do Trabalho, você vai ser inquirido a respeito de que comprovações você tem de que de fato o trabalhador faltou, de que ele se comportou de maneira inadequada. Então você precisa estar bem preparado se você escolher este caminho. Em alguns casos, eu prefiro aconselhar, se o trabalhador falta muito e não está produzindo, demite esse trabalhador, contrata outro por alguém que trabalhe melhor. Eventualmente vai ser mais seguro para você do que fazer esse caminho de suspensões e justa causa. Se você escolher este caminho das suspensões e justa causa, antes de percorrê-lo, procure o seu advogado e fala com ele. Então, acho que você já tem aí um pano de fundo sobre essa questão do absenteísmo. Reflete e vê como é que você pode cuidar dele aí na tua empresa. Muito obrigado.